Então, só recapitulando, eu fui hoje na Sabesp, nós recebemos 2 contas altas no condomínio, uma de 26 mil e uma de 36 mil, que na verdade seria 60 e poucos mil, e teve o abatimento da de 26. E aí, o atendente da Sabesp, ele confirmou que realmente ocorreu um erro na leitura da Sabesp, só que aí, até então, ninguém sabia qual tinha sido o erro. E aí, puxando todas as telas no sistema, ele identificou o seguinte: dia 9 de maio, a Sabesp esteve no condomínio para fazer uma medição. Nesse dia, eles lançaram no sistema da Sabesp que houve uma troca de hidrômetro. Troca essa que não aconteceu. Só que aí o que eles fizeram? Eles zeraram a nossa leitura inicial lá na Sabesp. Quando eles mandaram a fatura, eles mandaram como se o inicial fosse 0 e começaram a mandar as faturas como por média, considerando o fornecimento anterior. Então, eles mandaram 2 faturas pela média, e aí eles identificaram nessa última leitura, que foi a leitura certa, que estava sendo pela média, e deram um abatimento. Beleza. Só que ainda assim estava errado. Por quê? A inicial que eles colocaram de 303 metros cúbicos não estava correta, porque a inicial que estava lá, a gente já estava em, acho que 2, 3 mil metros cúbicos, ou seja, não era para vir um valor tão exorbitante. O valor que era para vir da Sabesp era para ser compatível com a taxa mínima. A taxa mínima hoje gira em torno de R$ 76. Então, era para vir esse valor. Lembrando que a gente já está com o protocolo aberto na Sabesp para conseguir a tarifa social. Porém, a Sabesp tem ali o tempo de atendimento. Inclusive, hoje eu perguntei sobre isso. Eles me informaram que o tempo que eles falam de 5 dias úteis não é real, que eles demoram, às vezes, até mais de mês para dar retorno sobre esse tipo de protocolo. Porém, nós temos o protocolo aberto e vamos continuar acompanhando. Entretanto, enquanto não sair a questão da tarifa social, a gente tem que lidar com a tarifa normal de residencial, que é essa de quase R$ 76. Nessa de R$ 76, o que é o correto? Mensalmente vem R$ 76 vezes 260 apartamentos, porque eles consideram que a disponibilidade da água existe para 260 famílias. Então, qual foi o maior problema desses erros aí de leitura que eles fizeram? O fato de que a leitura inicial estava menor. Com a leitura inicial menor, a conta foi considerada como se a gente tivesse ultrapassado a taxa mínima. Então, a conta que o pessoal fez lá, 130 e pouco, isso, aquilo, seria referente a 2 meses. Só que não deveria ser esse valor. Deveria ser um valor menor. E aí, o que ele me explicou? Pelo fato da fatura ser acima de 30 mil, na agência que eu fui, eu não conseguiria resolver. Eu teria que ir na agência regional. Ele me direcionou para o Descomplica Butantã. O Descomplica Butantã não está atendendo mais, pelo que ele me falou lá. E aí, ele falou que o Descomplica foi para a Sabesp do Campo Limpo. Então, ele me orientou a fazer um agendamento na Sabesp do Campo Limpo para fazer essa contestação de fatura. Porém, o que a gente está vendo? A confirmação se realmente é na Sabesp do Campo Limpo, porque não adianta também a gente marcar, eles demoram pra caramba para conseguir agendamento, é coisa de 2, 3, 4 semanas para conseguir um agendamento, e não adianta a gente fazer e chegar lá não sei lá. Então, eu preciso realmente ter certeza de onde é a regional para a gente conseguir o atendimento. Já entrei em contato com alguns contatos que a gente tem interno ali na Sabesp para o pessoal conseguir dar essa direção para a gente. E aí a gente vai contestar essa fatura por conta da leitura inicial. O que ele fez hoje? Ele criou um protocolo onde ele marcou lá toda a análise que ele fez. Eu fiquei mais de 3 horas na Sabesp para ele tentar entender o que tinha acontecido, mostrando cada uma das leituras, porque a gente vem acompanhando as leituras mês a mês. E aí apresentei para ele que de fato existia um erro. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem uma leitura de 303. Porém, não tem como a nossa leitura anterior ser de 303 se a gente já estava, quando a gente começou o condomínio, em 800 metros cúbicos, 900 metros cúbicos. Então, isso daqui é o que faz a maior parte da diferença. Essa daqui é a conta de 27 mil. Essa conta foi abatida da outra conta aqui embaixo. Então, seria uma conta aqui, ó, de 62, 63 mil reais, e eles abateram os 27 que a gente pagou. Então, aí ficou uma conta de 36, 200 e pouco. Quando eu cheguei na Sabesp, de cara, eles falaram que não tinha o que fazer, que não tinha como revisar, porque a fatura já tinha vindo com desconto, porque eles já tinham identificado o erro da média. E aí eu bati na tecla, eu falei, eu entendo que vocês abateram que estava errado, porém ainda está errado, e eu preciso de uma revisão disso. E aí que ele falou, não, então vamos olhar com mais calma. Olhou com um pouco mais de atenção e identificou essa questão. E aí ele achou, realmente, no sistema, que tinha uma suposta troca de hidrômetro. Aí eu peguei, abri para ele e falei, ó, não teve troca de hidrômetro, eu tenho foto de quando a gente começou no condomínio e tenho as fotos atuais, o relógio é o mesmo, não foi trocado. E aí ele puxou lá, descobriu que, na verdade, a bendita da troca de hidrômetro não ocorreu
agora, ocorreu em novembro, que não tem nada a ver com a gente. E aí ele falou, não, realmente está tudo errado, eles vão ter que corrigir, e aí a gente vai ter a revisão. Perguntei para ele, que foi até, inclusive, uma dúvida que a gente teve em conversa com a Andrea. A Andrea, para quem não sabe, ela é representante do CAT, que é quem faz essa mediação com as concessionárias. E aí ele falou o seguinte, que uma das coisas que a gente estava com medo é, para quem não sabe, quando o condomínio é entregue, ele é entregue em nome da construtora, a conta da Sabesp. E a conta da Sabesp, ela vem como industrial. Então, qual que era o nosso maior medo? A gente solicitar a revisão e, ao invés de abaixar o valor, acabar aumentando por eles quererem cobrar do período que não foi cobrado como industrial. E aí ele me garantiu que a gente não corre esse risco e que sim, ao fazer a revisão, eu abri aqui em PDF que acho que fica melhor para visualizar. Ao fazer a revisão, a gente vai ter sim um abatimento da fatura. Então aí eu só preciso realmente entender com eles qual é a agência que vai conseguir nos dar esse atendimento para a gente poder contestar a fatura. A fatura, ele orientou que não fosse paga, porém a fatura já estava em lançamento, a fatura vencia hoje, então a fatura foi paga, e aí a gente vai ter o abatimento na próxima conta. Então, qual que é o grande ponto e por que a gente não liberou ainda a emissão do boleto? Por quê? Nós temos algumas opções. A gente tem essa conta aqui, que foi paga e não foi rateada, que é a conta de 27 mil, que a gente sempre paga para depois repassar, que é o que tinha sido combinado. E temos a conta de 36 mil. Nós temos algumas opções nesse sentido para a gente avaliar o que fica melhor para todo mundo ou, a grosso modo, o que fica menos pior. Então, assim, nós temos duas faturas para serem rateadas, que são a de 27 e a de 36, cada uma em um mês, não são as duas no mesmo mês. Então, uma seria para o vencimento agora do dia 10, que é a de 27, e a outra seria para o vencimento do dia 10 de novembro. Quais seriam as nossas opções? Ratear exatamente esses valores e, a hora que vier a conta com o abatimento, ratear o valor com desconto, ou ratear a taxa mínima, que é os 75,92 por apartamento, e aguardar a resolução da Sabesp. O condomínio tem caixa para suprir a diferença de valor. Então, não seria um problema a gente não ratear o valor da conta e aguardar a Sabesp. Só que algum valor a gente precisa ratear até para não desfalcar o caixa. Com a correção, de todo modo, eles vão aplicar um valor. Esse valor, teoricamente, corrigido, é o valor da tarifa mínima. Então, só para vocês entenderem, 75,92 vezes 260, esse é o valor que deveria ter vindo da conta. Tem a taxa de regulação também, Bruna, 0,50, mais 0,50. É 50? Não, não é 50, é 0,5. É 0,5, isso. Tá. Então, esse era o valor que deveria ter vindo da conta, tanto num mês quanto no outro. Por que a conta de 36, ela veio com um valor maior? Porque ela considera um período de 70 dias. Então, a gente tem aqui a parte da tarifa mínima, que seria até os 909, até os 12 mil metros cúbicos, considerando o período, e depois ele tem a aplicação da tarifa mais alta. Então, o correto, pelo nosso consumo, com a medição certa, é a gente ter a conta tanto do mês anterior quanto do mês atual nesse valor. Então, seriam duas contas nesse valor. O rateio para todo mundo é isso daqui, dividido por 260. Tá? Esse é o correto. E aí, o que a gente precisa entender? O que é mais viável para o condomínio? Eu vou abrir para perguntas, até porque eu acho que isso facilita o nosso bate-papo aqui. Pode falar, Dani. Oi, Bruna, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, estou sim. Tá, deixa eu tirar duas dúvidas. Com relação ao rateio, vamos supor, se não aderir a essa questão do valor mínimo, tem essa conta de 27 e essa de 36. Para o condomínio no mês outubro, entraria a soma dessas duas contas e dividiria pela quantidade de apartamentos? Não. Para esse mês, entraria só a de 27. A Tá. de 36 entraria para o outro mês. Tá, então vamos supor que a gente paga em outubro, entra para o boleto do condomínio de novembro, seria isso? Pago agora, a gente pagou hoje, a de 36. Isso, aí ela vem entraria para de o rateio, novembro. que é de novembro. E Isso aí mesmo. a questão da taxa mínima, que eu lembro que lá atrás você fez até a enquete lá no grupo para a gente ver se a gente correria esse risco de não pagar a taxa mínima e vir uma conta exorbitante, ou vier menor e tiver o abatimento. E aí o pessoal fez lá a votação e tal.
Mas eu não entendo essa questão eu não entendo muito essa questão da cobrança da taxa mínima, mas eu acho que é uma particularidade da Sabesp. Mas na questão de, você está falando de 260 apartamentos, que eles entendem que são 260 unidades que estão consumindo. Mas hoje, no nosso caso, a gente não tem essa quantidade no condomínio, de fato, sendo consumido. Nós não temos os 260 apartamentos. Como que ficaria a questão desse rateio? Seria esse valor de 79, independente de ter 260 unidades completas ou não? Ou pegaria esse valor e dividiria para as quantidades que estão com as chaves entregues, de fato? Seria para todos. A Sabesp, ela se baseia na convenção. Então, a convenção diz que são 260 apartamentos. Independente de ter todo mundo morando ou não, ela considera que existem 260 unidades, então existe a disponibilidade de água para 260 apartamentos. E aí, por isso que eles cobram a tarifa mínima. Mas aí, por exemplo, eles cobram, eu vou falar valor redondo para ficar fácil a conta, R$80 para 260 apartamentos. Mas aí a gente tem só 100 apartamentos. Então, em vez de vir, sei lá, esse valor que você falou, deveria vir de água, eu entendo que o equivalente a 100 apartamentos seria R$8.000, digamos. Que seriam as quantidades de apartamentos liberados. Consumido, na verdade, de fato. Seria o que para nós a gente considera o justo, né? Porém, infelizmente, a Sabesp não faz dessa forma. Até mesmo porque eles não têm como ter controle de quais são os apartamentos que estão ou não habitados, porque a conta não é individualizada. Então, a conta ela é do condomínio. O condomínio tem 260 apartamentos. Independente de estar habitado ou não, eles cobram. Mas aí, a última dúvida, só para ver se eu entendi. Se eles vão cobrar 30 mil para 260 apartamentos, então vai vir uma fatura de R$30.000. Só que a gente não tem os 260 apartamentos. Então, em tese, a gente não conseguiria arrecadar os 30 mil que a Sabesp emitiu o boleto. A gente arrecadaria pelo pagamento no condomínio o equivalente das unidades que tem pessoas morando. Ou não? Não, porque vem para todo mundo. Independente da pessoa estar morando ou não, o boleto ele é emitido para todo mundo. Então, vai vir lá no boleto da Lelo o valor que a gente definir. Ah, vai fazer a taxa mínima para todo mundo? Então, vai cobrar a taxa mínima de todo mundo. Não, a gente vai pegar o valor total da conta e dividir por igual? A gente vai pegar o valor total da conta e dividir por igual. E é pelas 260, independente de estar morando ou não. É que eu pergunto isso porque, até onde eu sei, tem apartamento que ainda não foi entregue, não foi vendido. Então, teoricamente, não tem a cobrança do condomínio, certo? Não, tem sim. Tem sim, é a construtora que paga. Ah, tá, entendi. Tá? Entendi. Daí, Tá bom. a construtora, ela tem a obrigação de pagar, e se eles não pagam, acontece o mesmo processo que os demais. Vai para cobrança jurídica, se não resolver de forma amigável, vai para processo judicial. Ah, não, perfeito. É essa parte da construtora que eu não tinha essa informação. E aí, por isso que eu te perguntei, porque para minha conta não fechava. Ah, 260, mas sei lá, tem 240 apartamentos entregue e tem 20 ainda não. É por isso que eu te perguntei. Eles têm que pagar, independente de estar ou não entregue, o boleto é emitido. E aí, a partir do momento que o boleto é emitido, ele tem que ser pago, estando no nome da construtora ou estando no nome do morador. Ah, não, perfeito. Obrigada, Bruna. Imagina. O que mais, pessoal? Bom, é uma pena que a gente tenha apenas 36 moradores na reunião, mas, de todo modo, a gente precisa ter um ponto de partida. E aí eu preciso saber a opinião de vocês. Se a gente rateia o valor total da conta, se a gente solta uma enquete no portal para definir isso, de rateia o valor total da conta ou não. Rateia somente taxa mínima e aguarda o retorno da Sabesp. Mas alguma decisão a gente vai precisar tomar, até pela questão de que eu preciso soltar os boletos. E eu não tenho como soltar com a água zerada, porque a conta vai só crescendo. Queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Bruna, eu de novo. Só para entender quais seriam os impactos que nós teríamos no boleto, digamos assim. Optando pela taxa mínima, viria o valor de 79 nos boletos até a resolução da Sabesp. E pode ser que o valor que a gente já pagou esteja errado e aí a gente teria o abatimento nos próximos meses. Não teria essa cobrança dos 79 ou faria um abatimento do valor que a gente paga na cota condominal. No boleto do condomínio, isso. Isso. E a segunda opção é ratear essas duas contas, a de 27 e a de separadas, cada uma num mês. Sim. E aí, quando a Sabesp dá um retorno, que não se sabe quando, se vai ser uma semana, um mês, um ano, ter o abatimento se eles conseguirem constatar que foi feito de forma errada. A constatação de que foi feita de forma errada já existe. O que a gente não tem é o prazo de resolução, porque depende da Sabesp. Mas, assim, eles vão corrigir. Uma hora ou outra, eles vão corrigir. Experiência? Demora, tá? Demora. Não é um processo rápido. Mas eles vão fazer a correção. Eu acho que, até para não onerar o bolso de vocês,
pelo menos a taxa mínima já seria uma solução viável. Por quê? A taxa mínima a gente sabe que é devido. Bruna, posso só dar um complemento? Você explanou perfeitamente bem. Eu só queria dar uma contribuição com a experiência que a gente tem e com os inúmeros casos que a gente trata da Sabesp no dia a dia. Tem que fazer esse rateio, independentemente aí se vocês optarem pela taxa mínima ou pagar o rateio das duas faturas aí que estão em aberto, para que possa compor o caixa do condomínio, como a Bruna falou, tem um caixa, né, se tiver qualquer situação que a Sabesp em algum momento, ela não suspenda, ela deixe de suspender essas contas mesmo em tratativas, porque a gente já teve situações assim, ter o caixa para cobrir qualquer uma dessas contas, para que vocês não fiquem em nenhum momento sem o fornecimento de água. Então, o rateio é necessário, só levando em consideração, Bruna, essa informação que você colheu na agência, que não é a agência de origem do fornecimento do condomínio, eles não colocaram a fatura em suspensão. Eles abriram um protocolo para revisão e ajuste. Essa suspensão, ela só vai ser dada se for notada no atendimento do refaturamento no financeiro, eles podem sinalizar. Então, deixar bem atento caso algum fiscal chegue no condomínio por conta dessas faturas que possam estar em aberto, se vocês optarem por não pagar essas faturas, tá? É só deixar em alerta. O pagamento foi feito já, André, então não temos risco de corte. Perfeito, não, perfeito. Foi feito o pagamento? Então tá. Não, então esquece que eu falei, fiquei preocupada, achei que vocês iriam ratear para fazer o pagamento, então perfeito, me perdoe. Não, a gente já fez, só que a partir do momento, só que aí eu preciso recompor o meu caixa, porque é um valor alto que saiu do caixa. E aí, assim, ou eu recomponho totalidade e aguardo o abatimento, ou eu recomponho aquilo que é devido, que é a tarifa mínima, e aguardo o abatimento, porque ele vai vir. Não, com certeza ele vai vir, como você mesmo colocou, como a Bruna colocou, a Sabesp, ela faz os ajustes necessários, mas demora um pouquinho. Hoje, para vocês terem uma ideia, somente 2 pessoas na Sabesp estão no departamento financeiro fazendo esses casos de refaturamento, revisão e refaturamento. Por isso, a demora nessa tramitação. Antes era um pouco mais rápido, agora está demorando em média uns 60 dias, no mínimo. Então, assim, só pela experiência que a gente tem, a gente vai acompanhando. Mas é feito, sim, a gente sempre tem sucesso aí nas revisões, né, demonstrado, obviamente, como a Bruna mesmo colocou, que realmente houve algum erro aí da concessionária, mas a revisão, ela vem. Então, nesse caso, se for feito o rateio somente da taxa mínima, o restante do valor, como a conta já foi paga, ela será retirada do caixa que nós temos sobrando, né, no caso, vamos dizer assim, da gordurinha que temos disponibilidade, é isso? Exatamente. Lembrando que é do caixa, não é do fundo de reserva. Fundo de reserva a gente não mexe, tá? É do caixa. Ok. Aí nesse caso eu acho que o ideal seria soltar a enquete para todos os condôminos, né, conseguir ser orientado. Quem tá aqui, passar a informação para quem não tá, porque infelizmente é o que resta. Inclusive, eu até peço a ajuda de vocês que estão aqui para transmitir as informações. Por quê? Não adianta eu fazer um texto gigante, um comunicado gigante, tentando explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, porque se aqui no ao vivo já acabam surgindo dúvidas, imagina se eu for tentar escrever tudo isso. Então, acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então, aí eu até conto com a ajuda de vocês para transmitir essas informações para o pessoal também, para saber votar da forma adequada na enquete. Dani? Só uma sugestão, pegando o embalo da Tamires, essa questão da enquete. Eu não sei se lá no portal da Lelo tem um prazo específico, porque acho que seria interessante soltar a enquete no portal da Lelo, você mandando uma mensagem lá no grupo de comunicados, para o pessoal ter um tempo hábil também, porque às vezes não vê e-mail, às vezes não tem dificuldade para acessar, para que todos consigam votar e a gente tomar uma decisão aí no bom senso também de todos os moradores. Porque eu falo isso. O que eu fazer é deixar 24 horas, até porque eu não posso atrasar muito a emissão, porque eu preciso receber para poder pagar os fornecedores, os contratos e afins. Então, o que eu vou conseguir fazer é soltar uma enquete de 24 horas, aí a gente difunde bastante nos comunicados, para o pessoal poder votar. Mas eu não consigo estender muito, deixar uma semana, porque aí me atrasa a emissão dos boletos. Sim, não, porque, por exemplo, as últimas enquetes que soltaram eram enquetes assim, acontecia a reunião à noite e tinha que ser feito naquele horário. Eu falo por mim, às vezes eu não consigo entrar e acessar porque eu tenho outras demandas. Então, acho que esse período de 24 horas daria para o pessoal dentro de cada rotina se adequar e poder fazer a escolha. Show. E aí eu assim, se alguém quiser também, mas eu posso mandar mensagem aqui no grupo dos moradores, avisando sobre que vai subir essa enquete aí, para o pessoal ficar atento, que querendo ou não é uma decisão importante para todos os moradores. Sim. E aí a gente já coloca específico que se prefere o rateio da conta de 27 para o boleto de outubro e da conta de 36 para o boleto de novembro, ou cobrar em ambos os meses a tarifa mínima. Talvez até, não sei, se fosse possível você encaminhar um áudio ao invés de escrever, porque tem muita gente que acaba não entendendo, né, não consegue interpretar de uma certa forma, e aí seria até, não sei, um áudio para ver se as pessoas também consigam entender, para conseguir aí a melhor solução.
joia. Vou fazer um textinho e aí eu pego ali os tópicos principais para poder falar por áudio, realmente, que acho que fica mais fácil. Pronto. Agora foi. O importante mesmo é que todos estivessem aqui em peso, que ontem, esse mesmo horário, tinha muita gente em peso em reunião aqui em live, entendeu? Para mandar texto, colocar, vai ser mínimos detalhes. Se estivesse aqui um peso de pessoas ouvindo detalhadamente cada ponto, como que ela discutiu, como que foi a conversa na Sabesp, o entendimento seria muito mais eficaz. Mas, infelizmente, nós temos aqui um mínimo de pessoas participando, né? E o que acontece? A taxa mínima seria o ideal, né? Mas realmente tem que ter essa enquete aí para as pessoas desinteressadas, né? Que não fizeram um esforço para poder estar aqui colaborando com a gente, votando, para depois não chegar e falar, decidiram sozinhos. Está acontecendo isso, sempre que tem reunião, sempre tem. E aí um grupo de moradores se reúne, vota, aí depois fica aquele negócio de disse que não me disse, que não é justo, né? Essa questão da Sabesp envolve dinheiro, é uma coisa muito importante. É sobre o nosso bolso também, cara, né? É um valor que era para estar a galera em peso aí. Estou vendo aí 26 participantes, tira vocês duas, que é a Bruna e essa moça, que eu acredito que não mora aqui, a Andréia, né? Que é da Sabesp, é isso, André? Então a gente tem o quê? 24? Né? 31? Que eu estou vendo, visualizo só 26 participantes para mim aqui. Mas, enfim, né? Vai rolar enquete e vai rolar buchicho. Eu não quero me desgastar explicando nada para ninguém. Eu vou fazer minha parte de lá, taxa mínima, entendeu? E é isso. Só deixando minha opinião aqui, pessoal. Olha, já que eu faço das suas palavras as minhas, seria muito bom que para assuntos tão importantes a gente tivesse a mesma participação e o mesmo engajamento que a gente teve numa assembleia como a assembleia de ontem. Porque são assuntos importantes para o desenvolvimento do condomínio. E aí eu aproveito para sinalizar uma outra questão. Eu soltei uma enquete lá no grupo falando um pouquinho sobre fazer medição individualizada da Sabesp. E aí eu acho que o pessoal não entendeu muito bem como funcionaria, mas não é individualização pela Sabesp. A Sabesp não faz mais a individualização dos condomínios novos. Ela manda a conta única pro condomínio. E o condomínio pode, por conta própria, contratar uma empresa para fazer essa medição individualizada. E no nosso caso, nós já temos o relógio, né? Cada apartamento já tem o seu próprio relógio. Então, o que eu mencionei lá, até soltei a enquete, foi para quê? Para que a gente tivesse uma ideia da adesão de vocês em relação a isso, porque aí você começa a ter uma questão de cobrança justa. Não existe questão de, se individualizar vai aumentar a conta individual. Não. A base para todo mundo é tarifa mínima. Tarifa mínima é o R$ 75,92. A tarifa social é outra coisa que a gente está com o protocolo em andamento. Porém, qual que é a nossa maior preocupação e por que eu levantei a bola de uma medição individualizada? Hoje nós temos cerca de 100 apartamentos morando. Esses 100 apartamentos, eles podem estar tomando banho de 3, 4 horas lá tranquilamente, gastando gás pra caramba, gastando água pra caramba. Por quê? Porque sabe que vai vir taxa mínima para todo mundo e tá tudo bem. Se a gente entra com a medição individualizada, a gente já começa a pegar na questão da conscientização. Então, quem não utilizar ou quem utilizar normal, paga taxa mínima. Quem esbanjar, vai pagar por esse consumo. Então, esse é o intuito de falar de uma medição individualizada. Não é individualização pela Sabesp, não aumenta a conta das unidades que consumirem normal, ela só aumenta de fato para quem consumia mais. E aí, assim, vocês precisam avaliar o que é justo e o que não é. O que vocês decidirem é o que está certo, não tem certo e errado nesse sentido. Mas aí vai de vocês avaliarem. Todo mundo paga igual ou não? Cada um paga pelo que consumir. Se eu consumir até 10 metros cúbicos, eu vou pagar taxa mínima e ponto. Quem consumir acima de 10 metros cúbicos vai pagar o proporcional desse consumo. O que o pessoal falou muito ali sobre aumento o valor, aí acho que até rolou um pouco de confusão, porque fala-se muito sobre a individualização do gás e o aumento do valor quando se individualiza o gás. O gás, realmente, todo mundo sabe, todo mundo fala que não vale a pena individualizar pela Comgás, porque realmente aumenta o valor da conta. Agora, a conta de água não muda. A conta de água, a Sabesp, ela vai cobrar ali o valor que ela tem que cobrar. Quando a gente coloca uma empresa terceira para ir fazer essa medição e cobrar, de fato, pelo que foi consumido, a pessoa que gasta normal, ela vai pagar a taxa mínima e quem vai ser prejudicado é quem esbanja a água, quem gasta demais. Aonde que a gente tem uma variação nisso no global? Automaticamente, a pessoa sabe que ela não pode gastar muita água, ela diminui o banho. Se ela diminui o banho, a gente tem a economia do gás. Então, aí impacta todo mundo. Por quê?
Se a pessoa gasta muita água, ela está gastando muito gás. Se a pessoa toma banho muito longo, ela está gastando muito gás. Se ela sabe que a água vai ser cobrada de acordo com o consumo dela e que ela tem que economizar no banho, automaticamente ela está economizando gás. A taxa de medição, Wanderson, a gente não repassaria, tá? A gente repassaria somente realmente a taxa mínima. A taxa de medição, ela consegue ser suportada pela arrecadação justamente por essa diferença daqueles que consomem a mais. Então, não precisaria ser repassada para vocês. Bruna, a Daniela levantou a mão aqui, ó. Pode falar, Dani. Eu de novo. Ô, Bruna, não sei se é possível, mas não teria como fazer um estudo de quanto ficaria essa questão da individualização, até para a gente ter uma ciência? Não tem custo. Não tem custo, porque nós já temos os relógios. Então, Ou seja, seria só a empresa chegar lá e fazer a individualização por apartamento? fazer a medição. A empresa, ela vai lá, tira foto e marca. Aí, no mês seguinte, ela vai lá, tira foto de novo e marca de novo. Aí, ela pega a marcação de um mês, a marcação do outro, abate um pelo outro e sabe qual foi o consumo. Esse consumo, ela manda planilhado para a gente, para que a Lelo faça a cobrança de acordo com o consumo. Tá, então não seria a Sabesp que faria a medição? Isso, não é a Sabesp, é uma empresa terceira. Essa empresa, ela cobra, acho que R$3 por apartamento, mas esse valor não seria repassado para vocês. Esse valor, ele consegue ser suportado pela arrecadação. Tá, e aí o valor mínimo que seria cobrado da gente seria o 79, que é a taxa mínima, ou se der... 75,92. Tá, é que na conta lá que você me fez deu 79 e pouquinho. Mas tá, esse 75, 79, e se a gente conseguisse a adesão lá da tarifa social, seria um valor menor por apartamento, ou nesse caso não se enquadraria? Seria um valor menor. Você lembra o valor da tarifa social, André? Só um minutinho, Bruna, eu tô pegando ela aqui agora, vocês falando, eu já coloco aqui, só um instante. Tá, porque aí, assim, quando você soltou a enquete, eu falo por mim, não sei o pessoal que tá aqui, mas eu falo por mim. Eu acabei não votando por não ter conhecimento no assunto e eu achar que fazendo essa individualização ficaria muito mais caro. Só que você explicando agora, fazendo a individualização ou não, a gente já tem esse pagamento mínimo, querendo ou não, todo mês. E aí seria mais a questão do consumo. Sei lá, se moram 10 pessoas na minha casa, eu vou pagar correspondente a 10 pessoas. Exatamente. Até mesmo a questão dos 79 porque se a gente pega a fatura para dividir por igual, acaba entrando a taxa de regulação. Se a gente faz a medição individualizada, a taxa de regulação é suportada pela arrecadação. Então, aí não precisa ser repassado, fica só o 75,92. Eu vou até mostrar aqui brevemente o videozinho da empresa que a gente sugeriu. Então, vocês podem ver que esse aí é o aplicativo da empresa, o site da empresa, que a gente consegue acompanhar as medições. E aí ele mostra, tipo, mês a mês, qual foi a medição do apartamento, ele coloca a foto, ele marca qual é o relógio que ele identificou e tal, e você consegue acompanhar o seu consumo. E aí ele mostra aqui em cima, ó, subiu, desceu, não sei o quê, né, para você acompanhar o valor da tua conta. Tá, aí teria, para essa empresa fazer essa medição, a gente pagaria algum valor para essa empresa como prestadora de serviço? O condomínio paga em torno de R$3 por apartamento, tá? Porém, esse custo não seria repassado para vocês. Vocês não pagariam R$ 75,92 mais 3. Vocês pagariam somente o R$ 75,92. Ah, tá, perfeito. Obrigada, Bruna. Inclusive, até como vocês citaram, que talvez a galera tenha votado ali sem entender muito bem, se vocês conseguirem replicar novamente essa informação lá para todo mundo, eu acho que a gente pode ter até uma visão diferente da nossa pesquisa. Então, às vezes acaba o pessoal entendendo que, de fato, vale a pena ou não, que realmente não vale a pena. Eu vou fixar a enquete lá no grupo, e aí, se vocês quiserem, acharem viável, pode pedir para o pessoal ir lá e mudar o voto. Se vocês acharem viável, tá, gente? Isso aí é com vocês. Bruna, a tarifa social, ela está R$10,76, o consumo de água, e multiplica por 2, dá 21, né, água e esgoto, tá bom? Então, aí, como que funciona? Se a gente conseguir entrar na tarifa social, a tarifa mínima vai ser esses 21 e pouco, e o excedente, a tabela progressiva normalmente, para aquele que consumia mais. Oi, Bruno. Boa noite a todos. Caso a nossa unidade optasse pela individualização, se seria possível e como iria funcionar? Você pode nos explicar com mais clareza? Ou se tem que ser todas as unidades ou uma porcentagem? Porque como você citou, né, eu também não concordo do uso abusivo, porque tem pessoas que não têm consciência e não estão nem aí, então vamos esbanjar, e eu não concordo também. Então, acho que se você usa consciente, você vai pagar consciente. Se você esbanja, o outro vai pagar também. Eu não acho isso legal. Eu só não entendi qual foi a sua pergunta. Da possibilidade de individualização? Isso.
Se, por exemplo, a eu- nossa unidade optasse pela individualização, seria possível ou tem que ser com mais unidades, ou as 260? Ah, tá, entendi. Agora eu entendi a sua pergunta. Não, tem que ser todo mundo. Então, ou todo mundo tem a medição individualizada, ou todo mundo paga dividido o valor total. Ah, entendi. Muito obrigada. Ô, Bruna, só uma pergunta. Nessa parte da individualização, caso, né, opte pela individualização e saia essa tarifa mínima aí, essa tarifa mínima, mesmo com a individualização, vai ficar esse valor de 21, caso utilize somente o mínimo lá, certo? Ou não seria possível individualizar com a tarifa mínima que vocês falam? A tarifa mínima, ela é R$ 75,92. Se a gente conseguir entrar na tarifa social, ela cai para R$ 21,52. Se a gente entrar na medição individualizada, vai cair do mesmo jeito. Só vai depender da Sabesp essa questão de cair o valor para R$ 21,52. Tá? Entendi. Tá, ok, obrigado. Fazer a medição individualizada ou não impacta na tarifa social, porque a medição individualizada não tem nada a ver com a Sabesp. É uma empresa terceira, a Sabesp nem entra nesse quesito. Talvez a gente possa até compartilhar trechos dessa nossa reunião. Acho que às vezes fica até mais fácil, para não ter informação desencontrada, eu baixo, corto os pontos principais e solto. O que vocês acham? Pode ser. Obrigada. Imagina, obrigada a você. A única questão, gente, que a enquete que a gente vai soltar pelo portal, tá? Não vai ser no grupo, até pela questão de ser uma pessoa por apartamento votando. E a enquete da questão da individualização, que foi, na verdade, uma pesquisa com os moradores, ela está no grupo do WhatsApp. Então, vocês podem votar lá no grupo do WhatsApp mesmo, eu fixei ela nos comunicados. Aí, a dos valores, que é o do rateio, aí a gente vai fazer pelo portal. Ah, sim, a Alana pontuou aqui que no WhatsApp é possível alterar o voto. Tipo, não entendi, acabei votando a outra coisa, mas agora eu entendi, quero mudar, dá para mudar. Oi, Bruna, boa noite a todos. Boa noite. Bruna, desculpa eu ter entrado já no andar da carruagem, Não tem mas só problema. agora que eu vim perceber. E lá na Sabesp, o que foi que foi decidido lá? Na Sabesp, eles sinalizaram para a gente que, de fato, existiu um erro. O que eles descobriram analisando todo o histórico? Que houve, em maio, um registro lá que eles marcaram, como se o nosso relógio tivesse sido trocado. Então, nessa troca de relógio que supostamente aconteceu, eles zeraram o nosso consumo. E aí, quando teve a medição, a diferença do consumo deu maior do que deveria ser. Então, é como se a gente estivesse pagando de novo por aquilo que já foi pago lá atrás. E aí, a gente conseguiu identificar isso com eles, sinalizar para eles. O rapaz que me atendeu, ele colocou tudo lá no relatório, no protocolo que eu fui hoje, para que, na agência regional, eu consiga solicitar a revisão da fatura. Porque ele me explicou o seguinte, fatura acima de 30 mil, ele não consegue movimentar na agência que eu estava, tem que ser na agência regional. E aí ele pontuou que a gente deveria ir no Descomplica Butantã. O Descomplica Butantã não está dando atendimento. Então, ele me encaminhou para a Sabesp Campo Limpo. E aí eu estou verificando aqui para ter certeza se de fato é na Sabesp do Campo Limpo, ou se eu vou chegar lá e ele falar também que não é aquela região, eu preciso ter certeza qual é a nossa regional para eu ir na Sabesp certa. Até porque os agendamentos com eles demoram muito. É 2, 3 semanas para conseguir agendar. E aí Entendi. vai ter a revisão da fatura, vai ter a redução do valor, a gente só não sabe ainda quando isso vai acontecer. E aí o que nós estamos conversando sobre fazer uma enquete é que a gente precisa ratear algum valor. E qual é a votação? Se rateia taxa mínima, que é o 75,92, ou se rateia o valor total da conta. E aí vocês é que vão definir. São duas contas, uma de 27 mil e uma de aproximadamente 36 mil. O rateio não seria no mesmo mês. A de 27 seria para esse mês, a de 36 para o mês que vem. Porém, existe a possibilidade de não ratear o valor total, de ratear somente a tarifa mínima, para a gente aguardar a revisão da Sabesp. E tem a possibilidade de a gente conseguir essa tarifa social? Existe a possibilidade, a gente já está com o protocolo aberto. A Sabesp tinha me passado inicialmente um prazo de 5 dias úteis, mas aí hoje, presencial lá, eu perguntei, porque esse prazo já até passou, e aí o rapaz me falou que esquece esse prazo de 5 dias úteis. Eles demoram mais de mês para responder, mas eles respondem. Perfeito. Obrigado pela resposta. Imagina. E aí a gente vai deixar 24 horas rodando a enquete, porque aí na sexta-feira eu tenho que soltar o rateio. Embora eu odeie soltar rateio, cota condominial de sexta-feira, na sexta-feira a gente precisa soltar por conta dos prazos que a gente tem de pagamento. Eu vou só aproveitar e dar uma pinceladinha num outro tema. A gente vai ter a live também, acho que é no dia 13 que está marcado, a gente ainda vai divulgar para vocês, sobre o IPTU. O IPTU, eu vou dar uma pincelada só, tá, gente? Não vou entrar em muito detalhe porque a gente ainda está analisando junto à prefeitura.
O IPTU, a prefeitura fez a individualização, porém ela não cancelou o IPTU vigente. Então, até vou pedir para você, André, explicar como que funciona essa parte, porque a gente termina de pagar essas últimas 2 parcelas e depois a gente pede o ressarcimento, é isso? Exatamente, Bruna. O ressarcimento ele só é cabível, né, se a prefeitura não utilizou os valores pagos pelo territorial, que é o que vocês pagam hoje, na composição do IPTU lançado aí pós-desdobro, que a prefeitura tem feito essa tratativa. Mas, independentemente dessa compensação, assim que termina, pode-se entrar com o ressarcimento e a prefeitura apresenta e esclarece os cálculos que foram apurados, tá bom? Tá fechado o seu áudio. Termina de pagar e depois a gente abre a solicitação, o processo lá para ressarcimento. Exatamente, porque a prefeitura não cancelou, né? Então, ele está ativo, ele está aberto, ele tem que terminar de ser pago. Só se a prefeitura, em algum momento, cancelar, tem que acompanhar, aí você pode parar e ressarcir os valores que já foram pagos. Caso contrário, termina de pagar, e aí depois solicita o ressarcimento à prefeitura. Olá, tudo bem? Eu sou Agora Félix. Sim. Uma consulta, aquele do IPTU, vai ser descontado no nosso boleto ou vai entrar como caixa? Se a gente conseguir o ressarcimento com a prefeitura, a gente vai levar para a Assembleia determinar. E aí vocês vão votar se vocês querem que dê desconto ou se vocês querem que deixe no caixa para fazer benfeitoria. E aí vocês é que vão definir, não, aproveita esse valor para fazer o piso da quadra, aproveita esse valor para comprar uma esteira para academia. Vocês é que decidem. Tá bom. Outra coisa, eu acho que muita gente lá no enquete que você soltou da água, muita gente se confundiu, entendeu? Achando que, sei lá, eu acho que ninguém entendeu esse negócio de 10 metros cúbicos, que é a taxa mínima, né? E se ultrapassar os 10 metros cúbicos, seguindo essa tabelinha, paga mais. Acredito que a maioria se confundiu mesmo e não entendeu? É isso. Para mim, muito, muito melhor individualizar. Sempre a favor disso. Perfeito. Eu acho que rolou uma confusão. O pessoal está acostumado a ouvir sobre a individualização do gás, que não compensa, que aumenta o valor da conta, e acabou replicando que da água aconteceria a mesma coisa, que não é o caso. Da água, só aumenta se você gastar mais. Se você não gastar mais, você vai pagar a taxa mínima. E isso acontece também com a conta não individualizada, né, Bruna? Tem lá, quando você cadastra as economias, né, com 260 unidades, você tem 2.600 metros cúbicos, vamos dizer assim, né, para utilizar. Caso os condôminos utilizem acima desse valor que foi cadastrado, vai pagar um valor a mais. É a mesma situação com a conta individualizada. Se você está dentro dos 10 metros cúbicos, você paga aquele valor. Passou disso, vai pagar um pouquinho a mais, entra na outra composição tarifária, né, o cálculo que eles fazem. Mas isso também funciona para a mesma conta. É um pouco mais distante, né, porque é uma composição geral, mas também funciona de aumento na conta única do condomínio. Exatamente. Bruna, então, nesse caso, você teria a conta da água, do teu apartamento, consumo, mais o consumo do condomínio da água, tipo piscina, jardinagem, das áreas comuns, dos funcionários que gastam e tudo mais. É isso, né? Não, do condomínio, ele acaba entrando no global, então ele não precisa ser rateado à parte. Você vai pagar realmente só o da sua unidade. Entendi. E como que fica o gasto da água da piscina, gasto de água da jardinagem e tudo isso? Ele fica na diferença de valor, por exemplo, você tem até 10 metros cúbicos, mas nem todo mundo gasta 10 metros cúbicos. Tem aquele que gasta 7, tem aquele que gasta 3, tem aquele que gasta 6. Essa diferença é o consumo do condomínio. Então, por isso que não tem cobrança do condomínio. Muito mais interessante, assim, desse jeito, viu? Muito melhor. Eu acredito que muita gente não entende essa parte, entendeu? O duro é que, por mais que eu faça vídeo, texto, áudio, é totalmente diferente a compreensão de vocês aqui, tete a tete comigo, tirando dúvida, do que eu soltar lá nos comunicados, que a gente não tem a mesma interação. Bruna, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo já e você? Bem, uma dúvida. Essa tarifa social, né? Por exemplo, você foi lá na Sabesp, pediu, essa tarifa, por exemplo, se individualizar, cada apartamento vai ter que ir na Sabesp pedir essa taxa mínima, ou ela já vai estar, por exemplo, se sai, ela já vai estar inclusa? Se a gente conseguir a tarifa social, a gente já consegue para todo mundo. Então, mesmo estando individualizado, não vai fazer diferença para vocês, porque a individualização não é pela Sabesp. A individualização é por uma empresa terceira que vai lá e faz uma medição. Então, é literalmente uma pessoa que vai, passa andar por andar, tira foto dos relógios e marca a medição. Então, não tem nada a ver com a Sabesp. Se a gente conseguir a tarifa social, não vai impactar a gente estar fazendo a medição individualizada. Ah, tá bom. A minha dúvida era essa. Obrigado, viu? Imagina. Deixa eu só ver se teve alguma mensagem aqui no chat que eu não tenha respondido.
Horário da reunião, áudio e câmera, solta uma enquete no portal bem explicado, show, solta enquete, taxa mínima, melhor soltar enquete, verdade, um áudio porque o texto fica ruim. Eu acho que soltar o vídeo da nossa reunião vai ser a melhor solução, só fazer os cortes daquilo que acaba não precisando, mas acho que vai ser a melhor solução mesmo. Valor da água mais a medição, então não tem medição, não tem o valor da medição é suportado pela arrecadação. Essa sua fala muda as coisas, porque muita gente ficou com dúvida e voltou a conta por não ter entendido. Gente, isso é uma coisa importante. Ficou com dúvida, pergunta. Não fiquem com dúvida. Né? Às vezes a gente acaba criando alguns monstros aí na nossa cabeça de coisas que são simples e que a gente pode facilmente explicar e tirar as dúvidas de vocês. Aí coloquei aqui, entendemos que viria uma conta individual. Continua sendo pelo boleto, tá? Do condomínio. Não vem conta separada. Achei viável, economiza até o gás. Sim, de fato, porque a partir do momento que você economiza água, se for considerar pelos banhos, acaba economizando gás também. Vou mudar meu voto. Aí a Andrea colocou a tarifa social, que é 21,52, super bacana para não esbanjar, melhor o certo é individualizar. Solta a enquete, vou soltar. Super bem explicado, acredito que ficou bem esclarecido. Tabata, obrigada por mandar a mensagem lá no grupo, acho que é importante ter esse bate-papo. E o Emerson complementou que é melhor o vídeo, que é entender melhor. É isso, gente. Acho que se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar. Bom, pessoal, entendo que conseguimos esclarecer todas as dúvidas, até pelo feedback no chat. Obrigada pela participação de vocês. Conto aí com vocês para replicar e ajudar a gente com algumas informações aí, passar para o pessoal. E vou trabalhar aqui no vídeo para a gente conseguir também divulgar e facilitar na interpretação da enquete que a gente vai soltar no portal, tá bom? Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Bruna, estou à disposição, tá bom? André, obrigada pela sua participação. E daqui uns dias a gente volta a falar, reunir todo mundo para tratar do IPTU. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite.